Muito bem, meus amados irmãos, agora é o momento da ministração da palavra de Deus. Eles convidamos para refletir na palavra do Senhor. E hoje eu vou pregar aqui em Jonas, capítulo 2 e versículo 9, que está escrito: Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Bendito é o nome do Senhor. Isso está em Jonas capítulo 2 e versículo 9. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é enfática aqui nesse texto e nessa passagem bíblica onde Jonas afirma: ao Senhor pertence a salvação. Jonas estava tentando, aqui antes de pronunciar isso, ele estava tentando fugir da pregação da palavra. Ele não queria pregar a palavra de Deus para Nínive, que era uma cidade pecadora, uma cidade idólatra, uma cidade onde as pessoas estavam pecando muito, com muitos pecados que desagradavam a Deus. E aquela cidade estava precisando ouvir a pregação da palavra. E Jonas tinha sido chamado por Deus para pregar na cidade de Nínive, mas ele não quis pregar. Ele não queria pregar para a cidade de Nínive. Aí foi que aconteceu aquele episódio onde a baleia, o grande peixe, engoliu Jonas. E aqui ele pronunciou isso dentro do ventre do peixe, daquele grande peixe. Ele estava aqui prometendo a Deus que ele verdadeiramente ia pagar os votos que ele tinha feito. Talvez, antes dele fugir da pregação em Nínive, talvez ele tivesse votado até para Deus de que pregaria em qualquer lugar. Porém, quando Deus convoca Jonas para pregar a palavra, aí ele foge. Então ele está aqui fazendo uma oração a Deus e prometendo ao Senhor que vai pagar os votos, que realmente vai anunciar para as pessoas que Deus realmente tem a intenção de salvar. Porque essa é a intenção de Deus na vida do ser humano. É o que Deus mais quer fazer para o ser humano, é salvar, é chegar com salvação. Aí você pode me perguntar: mas pastor, Deus também não condena as pessoas? Por que é que Deus condena as pessoas? Se Ele quer salvar, por que é que existe a condenação? Existe a condenação justamente por isso, porque as pessoas rejeitam a salvação, as pessoas rejeitam a salvação de Deus. Porque na medida que você rejeita a palavra, você está rejeitando a salvação, porque é essa palavra aqui que salva. É a palavra de Deus que salva o ser humano. Por isso que Nínive precisava ouvir a pregação de Jonas, porque Jonas sabia disso. Você vê que ele anunciou aqui: ao Senhor pertence a salvação. Então, Deus estava aqui chamando Nínive para se arrepender, e ele se arrepende do que ele tinha pretendido em seu coração, que era fugir para não pregar em Nínive. E Deus aqui convoca Jonas a anunciar aquilo que ele sabe, que é a salvação. Jonas sabia que Deus é o Deus que salva. Jonas sabia que Deus, ao Senhor, pertence a salvação, que somente Deus pode salvar.
Então Jonas tinha que chegar lá em Nínive e anunciar essa palavra. Quando Jonas aqui se arrepende de ter fugido deste chamado, é quando a Bíblia diz aqui no versículo seguinte, que é o versículo 10, Jonas 2:10, é quando o Senhor diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aí foi quando Deus libertou Jonas do ventre do peixe, né? Foi quando Deus vomitou, né? Quando Jonas, aliás, quando a baleia, né? O grande peixe, que a gente entende que é uma baleia, né? Tem gente que diz que não é uma baleia, mas a gente está dizendo aqui que é uma baleia, que a maioria das pessoas acredita que é uma baleia. Esse grande peixe que vomitou Jonas, né? Aí Deus liberta Jonas, né? Que ele estava praticamente aprisionado naquele ventre daquele peixe, justamente por causa disso, que ele estava fugindo do chamado. Então, meus amados irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, né? Nós conhecemos que ao Senhor pertence também a salvação. Então, que venhamos também anunciar a palavra, que nós não venhamos fazer como Jonas, fugir do chamado, mas que venhamos proclamar essa mensagem de salvação para as pessoas. O mundo está aí cheio de pecadores que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ouvir a pregação do Evangelho, e nós precisamos anunciar este Evangelho a tempo e fora do tempo. A Bíblia diz que não existe assim esse tempo de pregar. Todo tempo é tempo de pregar. Devemos pregar a tempo e fora de tempo. E assim Jesus ele vai abençoando as pessoas, porque ele quer salvar, ok? Ele quer salvar. Existe a condenação porque as pessoas rejeitam a salvação, mas Deus ele quer salvar. É isso que Deus quer operar na vida do ser humano. Basta apenas o ser humano se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, seguir neste caminho de obediência à palavra de Deus. Então essa é a palavra de Deus nesse instante. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém.